Oi, gente, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à disciplina Responsabilidade e Cidadania. E nós vamos continuar as nossas discussões a respeito da relação entre educação e sociedade. Percebam que o nosso caminho até aqui ele tem sido bem proveitoso. Já debatemos muito a respeito do significado da educação como prática social, das ideias que organizaram o pensamento pedagógico ao longo do século XX, a partir do paradigma do consenso e a partir do paradigma do conflito, né? Principalmente na área de sociologia da educação. Ideias que influenciaram alguns dos nossos mais renomados pensadores da educação brasileira, como o Dermeval Saviani, como o Moacir Gadotti e também o José Carlos Libânio, né? Todos eles entendem a educação como períodos, né? E essa educação se expressando na sociedade de diversas maneiras, tanto a nível de práticas pedagógicas, né, quanto a nível de didática, de inovações metodológicas, mas também a respeito do olhar que é lançado sobre a sociedade. Então, uma prática pedagógica, uma tendência pedagógica, né, ou uma concepção de educação que eu tenha ou que eu defenda, revela também a concepção de sociedade. Então, o olhar que eu volto à educação e como eu a trato, né, e como eu a enxergo, se para ajustar ou para transformar, consequentemente, esta percepção ou essa ótica, ela me ajuda também a enxergar a sociedade e, consequentemente, enxergar a própria estrutura de Estado, né? Então, se eu tenho uma concepção mais crítica de educação, numa perspectiva do paradigma do conflito, ou na perspectiva de uma educação mais libertadora, eu vou começar a olhar para o Estado, né, com algumas desconfianças e algumas reservas, principalmente com relação à garantia dos direitos mais fundamentais da vida do ser humano. Se a minha ótica é uma ótica mais do consenso, de uma pedagogia mais liberal, provavelmente eu confiarei mais no Estado e nas relações sociais, entendendo que a educação ela prepara o sujeito para desempenhar o seu papel na sociedade, fazer parte dessa sociedade e contribuir para o progresso dela, né? Na nossa bandeira, na bandeira brasileira, tem a seguinte expressão: ordem e progresso. É uma expressão tipicamente positivista, né? Que significa basicamente o seguinte: para que haja progresso, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, eu preciso de ordem. Eu preciso da ideia de equalização, onde cada um entende o seu papel e cada um vive uma vida igualitária para que o sistema inteiro funcione muitíssimo bem. Essas são ideias que influenciam Durkheim, essas são ideias que influenciam a sua visão de educação e, consequentemente, são ideias que nos influenciam sobre a visão que nós temos de sociedade. Então, nesse sentido, gente, aí é duas maneiras de se enxergar a sociedade na ótica dessas teorias, né? Ou de se enxergar o Estado. Um Estado benfeitor, cuidador de seus cidadãos, preocupado com o bem-estar de todos, no sentido de oferecer serviços de saúde, educação, saneamento básico, oportunidades de trabalho, de lazer, de cultura, de segurança, né? Mas se eu tenho um olhar um pouco mais criterioso e mais dissociativo, eu começarei a lançar algumas perguntas, né? Do tipo, por que boa parte da população continua a viver numa situação de extrema vulnerabilidade social, desempregados, com muitas ausências do Estado em suas vidas, principalmente na oferta de saúde pública de qualidade, na oferta de saneamento básico, porque eu tenho uma pequena minoria que detém os grandes recursos, as tecnologias, o capital, os meios de produção. Então percebam, existem maneiras de se interpretar a sociedade. E o que eu estou lançando aqui não é que você seja adepto e faça proselitismo de uma delas, né? Se você é liberal e tem as suas convicções liberais, você precisa saber por que é liberal. Se você é alguém mais progressista, numa linha um pouco mais de esquerda, né? Hoje em dia falar que é de esquerda, que é
o que é progressista soa como um palavrão, né? Ou soa como uma ofensa para muitas pessoas. Mas a visão que nós temos e o nosso posicionamento político e ideológico sobre a vida na sociedade revela, né, como nós acreditamos nas relações sociais. E não há uma espécie de pecado por você defender uma ou outra linha pedagógica ou uma outra linha de sociedade, desde que você seja coerente com as ideias que defende e desde que essas ideias elas não firam a dignidade humana, principalmente naquilo que as nossas leis elas prezam, né? Como, por exemplo, a questão de uma oferta de educação de qualidade, acesso a serviços de saúde de qualidade, alimentação digna, né? Direito de ir e vir. Então, se esses direitos e se essas virtudes expressas na lei, em especial na Constituição de 1988, elas não são vivenciadas efetivamente, tanto os de direita quanto os de esquerda, tanto os liberais quanto os progressistas, tanto os do consenso quanto os do conflito, precisam começar a questionar o sistema político e o sistema de sociedade que nós temos. E esse é o ponto que eu quero usar para entrar no nosso conteúdo de hoje, né, que se chama Paradigmas da Exclusão Social. A ideia é que nós tenhamos aqui 3 encontros, 3 aulas, né, onde nós possamos debater um pouco sobre essa problemática. E nesse primeiro encontro, na aula de hoje, eu gostaria de introduzir o tema, no sentido de provocá-los, né? Então, os paradigmas da exclusão social é um conjunto de teorias que tenta, de alguma maneira, explicar porque o adolescente e o jovem, ele desvia socialmente. Ele pratica o delito, ou ele pratica o ato infracional. Vocês já pararam para se perguntar o que leva um adolescente ou um jovem a praticar um roubo, um assalto à mão armada, até mesmo tirar a vida de outra pessoa? Você já parou para se questionar o que leva um outro sujeito a apossar-se de algo que não é dele por meio da força? Ou seja, transgredir a norma, transgredir a regra social? Essas perguntas nós fazemos, né? Inclusive diante dos noticiários que nós assistimos sempre, naqueles casos que são mais gritantes, né? Onde um pai e uma mãe tiram a vida do próprio filho, onde vemos questões de maus tratos com os idosos, né? Ou outras situações onde é perceptível uma crueldade presente nas relações humanas em todos os níveis. E aí, quando nós vemos essas matérias, quando nós lemos essas reportagens, nós nos questionamos, né? O que leva um sujeito a praticar o crime? O que leva o sujeito a praticar a crueldade? E aí nós, enquanto seres de hipóteses, nós sempre levantamos algumas, né? Dentre as hipóteses, nós dizemos que esse sujeito pratica determinado crime porque ele é um vagabundo, né? É um sujeito que flerta sempre com aquilo que é errado no mundo. Quantos de nós já não fez esse comentário ou ouviu algo do tipo: fulano? Não, fulano é dessa forma porque ele é filho de Beltrano. Beltrano era assim, né? Chegado à desavença, chegado àquilo que não presta. E aí, consequentemente, como filho, ele vai reproduzir as relações. Ou então ele gosta do crime, ou ele gosta daquilo que é errado porque ele tem prazer naquilo, né? Porque é um sujeito que nasceu com uma índole má. Ou então alguns podem dizer o seguinte: olha, fulano pratica um crime porque ele nasceu numa família cuja estrutura não era adequada, né? Cujo arranjo familiar não lhe servia. Ele cresceu sem o pai, ou ele cresceu sem a mãe, ou ele cresceu criado pelos avós, ou ele cresceu numa situação de pobreza, ou num lar onde o tráfico de drogas era muito normal e por isso ele se tornou esse sujeito temido, ou esse sujeito cruel, ou esse sujeito que pratica o delito. Enfim, as hipóteses que levantamos são muitas, né? E todas elas têm alguns fundamentos. Só que nós precisamos tomar cuidado com uma coisa: o senso comum, né? O lugar comum de onde todos nós colocamos as nossas opiniões sobre todos os temas. E nós sabemos aqui que, já que nós estamos falando em educação, e essa é a natureza do nosso ofício, né? Falar sobre o conhecimento numa perspectiva científica,
né? Unindo ciência com filosofia, para questionarmos, né? Para observarmos de forma criteriosa, para desvelarmos, tirarmos a cortina do evento social e compreendermos esse evento. Então, nesse sentido, o senso comum ele não nos serve. Talvez ele sirva para o churrasco de domingo, talvez ele sirva para o papo informal entre amigos, né? Ele serve como qualquer outro tipo de conhecimento para determinado contexto. Então, o conhecimento religioso tem seu valor, o conhecimento de senso comum ou conhecimento popular, ou na linguagem freiriana, né? Um saber de experiência feita, né? Tem o seu valor, mas depende do lugar, depende do contexto. E quando nós estamos falando sobre a vida social, o senso comum ele não dá conta de explicar tudo. Então é por isso que nós precisamos recorrer aos estudos das teorias, aos estudos de algumas teorias. E nesse sentido, eu gostaria de conversar com vocês sobre a teoria de um pesquisador, que ele é professor aqui da Universidade Católica de Brasília. O nome dele é Geraldo Calimã e ele escreveu um livro há alguns anos chamado Paradigmas da Exclusão Social. Nesse livro, ele disserta a respeito das várias teorias que tentam explicar o desvio do sujeito. E o Geraldo Calimã ele parte da seguinte hipótese, o que é muito interessante. O que leva o sujeito a desviar ou a praticar o crime ou ato infracional, a delinquir, basicamente é a não satisfação de suas necessidades mais básicas. Essa é uma tese, essa é uma teoria. Quais seriam as outras teorias? Então vamos estudar uma de cada vez. Então, quando o sujeito não tem a sua necessidade fundamental satisfeita, ele se vê numa encruzilhada. Que encruzilhada é essa? Ou ele pratica o delito para tentar sobreviver, para tentar viver, para tentar manter-se, né? Ou ele segue as regras normais da sociedade e será penalizado por isso, né? Veja bem, o sujeito que está numa situação limite de vida, ele tem escolhas muito delicadas a serem feitas. Você já passou por alguma situação limite em sua vida? Do tipo, a despensa não tem nada para você fazer para comer. Não tem nada na sua geladeira. Não tem dinheiro na sua carteira. E nem recursos na sua conta de banco. Você já passou por uma situação limite desse tipo? Desesperadora? Onde a esperança ela não é uma escolha? Se você estivesse numa situação dessa, numa situação limite, onde percebesse que de tanto seguir as regras nada deu certo, será que você ainda continuaria a seguir dessa forma? Numa situação limite de passar fome, de não ter recursos, de não ter moradia, de não ter a segurança básica de uma ideia de futuro? São questionamentos, né? São proposições que lançamos, são conjecturas. Depende do sujeito, depende da circunstância. Mas o fato é que quando as necessidades fundamentais do ser humano não são satisfeitas, algumas coisas acontecem, né? E dentre elas a própria criminalidade. Então nós vamos tratar aqui, gente, a exclusão social, especificamente os atos infracionais de adolescentes e jovens, né? A criminalidade da qual eles são vítimas e o crime também que eles são autores e algozes, né? Teria uma causa específica, segundo a tese do Calimã, que seria a não satisfação das necessidades mais fundamentais nesse sentido. E aqui, aproveitando já que nós estamos falando sobre necessidades fundamentais humanas, eu me lembro de um pensador chamado Maslow. Ele criou a teoria da hierarquização das necessidades fundamentais do ser humano. Para o Maslow, essa pirâmide, né, ela é composta pelas necessidades mais básicas em sua base, até as necessidades que são mais sofisticadas, né? Como, por exemplo, projetos de vida, os sonhos que você tem, né, para alcançar, projetos de estudo, projetos de viagem ao exterior, necessidades mais sofisticadas lá na ponta da pirâmide. Só que lá na base da pirâmide existem necessidades que são mais urgentes, que são mais gritantes, como, por exemplo, a necessidade de comer, de beber, de se vestir, de dormir, de sentir-se seguro, de ter perspectiva de que você dormirá hoje e amanhã você terá o seu alimento, o que te garantirá o sustento.
Então Maslow diz que antes de nós aspirarmos às necessidades mais superiores, como a aceitação social, como a ideia de uma autoimagem positiva, ou até mesmo os projetos de realização social, antes de todas essas necessidades, nós nos preocupamos com as necessidades fisiológicas, com as necessidades mais básicas. A não satisfação delas nos trava para que nós possamos progredir subindo a pirâmide. É claro que o estudo do Maslow ele tem algumas contribuições, ele também tem alguns limites, porque nós sabemos que as necessidades fundamentais humanas nos últimos anos elas vêm mudando bastante. Então nós não temos necessidade apenas de comer, vestir, beber, de ter segurança do lar ou de ser aceito por outros, né? ou a necessidade de autoestima ou a necessidade da realização pessoal. Nós temos necessidades de outros níveis, né? Que os pesquisadores eles têm mostrado para nós. Necessidades de uma vida mais espiritualizada, inclusive, e entendam aqui espiritualidade não como a religião em si, apesar de fazer parte, mas espiritualidade numa perspectiva um pouco mais ampla, né? Nós precisamos dessa religação e conexão do desenvolvimento de determinadas habilidades e afetos, e isso também é uma necessidade. Então, quando nós, enquanto seres humanos, experimentamos a frustração direta de todas essas necessidades, isso gera algumas repercussões em nós. E uma dessas repercussões, além da fadiga, do mal-estar, do estresse, da ansiedade, da depressão, né? De um mal-estar em viver, de determinadas sensações que nos levam a uma fragilidade psíquica e emocional, existe também uma causa que nós chamamos de criminalidade. É o desvio social. É quando o sujeito ele tem diante de si a norma, a regra, mas a urgência da satisfação da sua necessidade é tão gritante que ele não liga para a norma. Ele pode conhecer a norma, mas ele vive no estado de anomia, numa linguagem durkheimiana e na linguagem de outros autores que estudam o fenômeno, né? Então, anomia, originalmente, significa ausência de normas, ausência de regras, ausência de valores sociais, ausência de senso de coletividade. Outros autores vão dizer que a anomia também tem a ver com a ideia de não identificação com essas normas. Eu, enquanto sujeito social, posso entender que as normas existem, elas estão aí, né? Não é para eu roubar, não é para agredir o outro, não é para que eu me aproprie de algo que não é meu. Eu conheço as regras, são regras de ouro, regras primordiais de convivência civilizatória. Todavia, mesmo conhecendo, eu as quebro, tá? Eu as quebro porque eu não me identifico com elas. E a não identificação, ela também é resultado de revolta, de indignação, né? Quando o sujeito ele entende que o governo não está do lado dele, quando ele entende que o Estado não cuida dele, quando ele entende que a sociedade o exclui, né? Quando ele entende que a sociedade é injusta. E uma vez que eu me indigno, eu posso escolher alguns caminhos de vida. E dentre esses caminhos, a própria transgressão da lei, a própria ideia de anomia, de não identificação e a ideia de cometer o crime. Então nós sabemos que no Brasil, né, nós temos muitos desafios enquanto nação brasileira, mas um desses desafios, um desses problemas, com certeza é a questão da pobreza, né? E a pobreza, ela leva, sim, à não satisfação das necessidades mais urgentes do ser humano. Então, é por isso, gente, que todas as pesquisas elas apontam uma íntima relação entre a pobreza, entre o estado de vulnerabilidade socioeconômica do sujeito, entre a não satisfação de suas necessidades e a delinquência e o crime cometido, né? Os dados que estão sempre em evidência, os últimos inclusive, eles apontam que os sujeitos que mais perdem a vida e que estão mais vulneráveis são os jovens negros que vivem em comunidades onde o Estado ele é ausente em muitos momentos, né? Veja bem, essa é uma análise que não é uma análise ingênua, tá? E nem uma